prosperava, porque todas as pessoas tinham que passar por Tiatira. Então nós iremos observar que Tiatira era uma cidade com muitas atividades comerciais e possuía amplas corporações e associações de mercadores. Observe, naquela cidade existia associações cooperativas. Para ser mantimento, ela se tornaria forte. Então nós iremos observar que as associações e as cooperativas eram frequentes naquela época. Então nós iremos observar que a cidade de Tiatira, ela tinha grupos organizados de artesãos e profissionais, semelhante às associações profissionais de hoje, mas com elemento religioso de influência pagã. Seria quase impossível, entenda aí, ser comerciante em Tiatira sem fazer parte dessas associações. Nas suas festividades, os banquetes eram regados com comidas sacrificadas aos ídolos, depois culminava na imoralidade com orgias sexuais. Observe. Permita, irmão, para ficar melhor a leitura. Obrigado, meu irmão. Para ficar melhor a leitura. Observe que todo o comerciante naquela época, era muito difícil ele não fazer parte de nenhuma entidade pagã naquela época. Era como já se fosse de costume, se ele quisesse ser comerciante, se ele quisesse exercer o trabalho em Tiatira, ele automaticamente teria que servir a alguma entidade pagã. Então observe que o adversário da nossa alma, ele foi cercando Tiatira de uma forma que a igreja, ela ficou sufocada. E a igreja ficando sufocada, o adversário, ele teve o poder de oprimir, de entrar dentro da igreja por meio de uma mulher que os historiadores vão comparar a mulher chamada Jezabel, que era a mulher de Acabe, que levou a Israel a pecar, que levou a Israel a transgredir, que levou a Israel a mudar de um lado que era certo. Observe que mais na frente iremos observar e destrinchar essa parte da mulher que foi comparada com Jezabel. Depois culminava na imoralidade com orgias sexuais. Era oferecido, ou seja, mesmo algum crente fazendo parte daquela época da cidade de Tiatira, se ele se alimentasse da comida em que existia as festas pagãs daquela época, ele estava se alimentando de comida, de alimento que era oferecido, que era sacrificado aos deuses daquela época. Pois cada um tinha o próprio Deus, ou deusa, o padroeiro, ou padroeira, como as demais cidades da época. Tiatira teve seus templos e santuário. O principal deus adorado em Tiatira era Apolo, o deus Sol e filho de Zeus. Observe que a cidade de Tiatira, ela existia templos, ela existia santuário. Não era à toa que no versículo em que nós lemos do capítulo de número 2 do livro de Apocalipse, quando João escreve ao anjo da igreja daquela época, versículo de número 18, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve:
Deus. Então, ali existia um líder, ali existia um pastor, ali existia alguém que estava naquela época pastoreando a igreja de Tiatira. Então, isso explica porque o Senhor Jesus se apresenta como Filho de Deus. Como assim, irmão? Apolo, ele era o Deus Sol, era a figura adorada na cidade de Tiatira. E a lição vai nos dizer que se denominava Filho de Zeus. É aí quando Deus ele se apresenta a João para escrever e dizia ao anjo da igreja de Tiatira: escreve. Isso diz o Filho de quem? O Filho de Deus. Para se não para não o povo não entender que era o Filho de Zeus, que era Apolo, que estava enviando a carta à igreja. É aí quando ele se compara e diz ao anjo da igreja: quem está escrevendo não é o Filho de Zeus, é o Filho de Deus, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, ninguém fecha e ninguém abre. Precisava-se, aleluia, escrever desta forma, porque o povo estava ludibriado, o povo estava sendo enganado por uma mulher. Então, a maior parte da adoração em Tiatira estava ligada ao templo de Apolo. Adoravam também aos Timânios, Sambate e Artemis. Em Tiatira, mulheres profetisas, escute aí, eram especialmente bem-vindas. Quem eram bem-vindas? Mulheres profetisas. Elas eram bem-vindas. Assim, a importância de figuras femininas na cultura religiosa de Tiatira contribuiu com o trabalho de Jezabel, a mulher que seduzia e incentivava os discípulos à idolatria e à prostituição. É dentro desta cultura que está a igreja de Tiatira. Ou seja, naquela época, as mulheres, ela era mais bem-vinda do que homens, porque se existia dentro das festas pagãs os sacrifícios, a imoralidade com orgias sexuais, então era necessário que a presença feminina estivesse presente naquela época. É aí quando, oh glória, o Senhor Jesus, ele adverte a sua igreja. A Bíblia não registra a fundação desta igreja. Todavia, é bem provável que o Evangelho tenha chegado lá por intermédio de Lídia. Quem é Lídia? A mulher a qual foi alcançada através do testemunho de Paulo, oh glória, através do testemunho de Silas, lá no capítulo de número 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Observe que a Bíblia, ela não vai afirmar, mas alguns historiadores, como ela era da cidade de Tiatira e estava naquela época em Filipos e foi alcançado por Paulo, ela automaticamente leva o evangelho para quem? Para Tiatira. E é uma porta aberta para quem? Para Paulo. Eu quero abrir um parêntese aqui nesta noite. Eu não sei dentro da sua casa se é só você que serve a Jesus como esposo, como esposa, como filho, como filha. Mas eu quero te dizer nesta noite, através da palavra de Deus, que lá dentro do teu lar, através de ti, é uma porta aberta para Jesus em o Evangelho em Tiatira. Então vamos observar como o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo, vê essa igreja, todas as coisas na igreja
estão expostas diante dele. Cristo destaca na igreja de Tiatira 4 excelentes qualidades cristãs. Primeira, amor. Diga, amor. Amor. A igreja de Tiatira possuía a maior virtude, o amor, o princípio fundamental da vida cristã. A Bíblia, Mateus capítulo de número 22, versículo 37 ao 40. Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 40. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, e de toda a tua, e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como? Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os... Ele tirou alguém aqui? Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Todo mundo, sem exceção, deve exercer esses dois mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de filho, amar a Deus acima de esposo, amar a Deus acima de esposa, amar a Deus acima do emprego, amar a Deus acima dos bens. E o segundo, amarás o teu próximo como? Ontem nós estudamos a carta de Éfeso. Era uma igreja que não tinha o amor. Era uma igreja que zelava pela sã doutrina. Era uma igreja que ela praticava e exercia o seu papel de fazer, de ajudar, mas era uma igreja que não amava, era uma igreja que não tinha amor, era uma igreja que olhava de lado e deixava. Mas Tiatira não, Tiatira foi diferente. Tiatira tinha amor, oh glória. A igreja de Tiatira, ela possuía a maior virtude, o amor, o princípio fundamental da vida cristã. O que faltava em Éfeso, havia em Tiatira das 7 igrejas. Essa é a única destacada por seu amor. Serviço. Os crentes da igreja de Tiatira eram extremamente dinâmicos e notabilizavam-se no serviço a Cristo em favor dos santos. Versículo 19 da leitura. Evangelizavam, socorriam os mais necessitados e faziam tudo para que o reino de Deus se expandisse. Observe que ela não só tinha a palavra amor, a palavra serviço, que não fosse na prática, ela praticava o amor, ela praticava o exercício, ela era uma igreja dinâmica, ela era uma igreja que evangelizava, ela era uma igreja que socorria os mais necessitados, e era uma igreja que fazia tudo para que o reino de Deus crescesse, se expandisse, porque muitas vezes nós não estamos vivenciando. Em nosso século 21, existem pessoas focadas em bem material, em templos luxuosos, em coisas que muitas vezes e não ficar, mas a maior virtude muitas vezes está da porta para fora, para dentro já não existe mais, já não existe amor, já não socorre mais os necessitados. Oh glória! Então Deus, Ele nesta noite te trouxe aqui para te dizer: me ame acima de todas as coisas. Ame a seu irmão, ame a
a seu próximo. Muitas vezes se vê alguém caído, prostrado, que muitas vezes ficou no meio da caminhada, e muitas vezes eu tenho lá uma oportunidade de ir lá e ajudar, de dar uma palavra e socorrer. Oh glória! E muitas vezes eu não faço. Sexta-feira eu estava fazendo uma entrega aqui pertinho de nós, em uma empresa, e não sabia que a mulher e o homem que me atendeu, eles eram casados, porque eu não conhecia. E ele veio com algo e disse: senhor quer, irmão? Disse: Deus abençoe. Aí ele olhou para mim, aí disse: tu é crente, né? Daquele assembleano? Bem. Aí eu disse: sou. Aí eu olhei para ele, aí eu disse: e tu é afastado, né? Irmão. Sabe? O homem quando veio, o homem se quebrantou. Na hora a voz baixou. E disse: sou, irmão. Eu sou afastado. Eu morava em um outro estado. E hoje eu estou nessa situação por causa de palavra. Ô irmão, eu ainda não tinha lido esta lição. Confesso aos irmãos, eu ainda não tinha lido. Eu disse: Jesus, tenha de misericórdia. O que está acontecendo com a tua igreja? Aí eu disse a ele, aí a mulher dele entrou no assunto: irmão, se você soubesse por que eles se afastaram, você dizia não, irmão. A igreja a qual ela fazia criticavam eles porque eles criavam gatos. E eles ajudavam a uma ONG. E isso na igreja se tornou um problema tão grande que eles se afastaram. Eu disse: mas uma coisa tão banal dessa, fulana? Ela disse: foi, irmão. E aquela revolta, irmão, você chega a via no coração da mulher, a revolta, a ira. Eu disse: tu sabe por que tu caísse nessa situação? Porque tu não olhaste para Cristo. Porque se tu tivesse olhado para Cristo, tu tinha permanecido firme. Ele baixou a cabeça e saiu. Sabe por quê? Às vezes a gente esquece de ler e se manter dentro dela. Aleluia. Quando eu li essa carta de Tiatira, eu disse: Jesus, é o mesmo que eu vou falar, Jesus. Aleluia. Mas o Espírito Santo de Deus, que direcionou o nosso pastor a trazer estas cartas, este ensino para este tempo, ele foi direcionado por Deus. Então nós, quando saímos desta conferência bíblica, eu tenho uma plena convicção que sairemos diferente. Para fazer mais para Jesus. Exerça seu papel. Eu tenho que exercer o meu papel. Eu não posso ficar de braços cruzados, vendo o inferno sendo cheio, aumentando de pessoas e o céu esvaziando. Eu tenho que falar do amor de Deus aonde eu chegar. Sabe por quê? Tem tantos. Vou falar. Que até mesmo na empresa de trabalho ninguém conhece como crente. Que é isso, irmão? Quando você vem saber, olha. Sabe por quê? Porque não dá bom testemunho. Porque se iguala, se mistura, entra na roda dos
Vocês têm amor? Vocês têm um serviço bom prestado? Vocês têm fé? A igreja era marcada por fé. Havia confiança em Deus. Contava com Ele para suprir todas as necessidades. Paciência. A paciência é a virtude que nos capacita a suportar o insuportável. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 4. Oh glória. Aleluia. E a paciência, vamos ler o versículo número 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência o quê? A esperança. Se você tem paciência de esperar, de aguardar, de se submeter, vai te produzir o quê? Experiência durante a tua jornada, durante a tua caminhada. E a experiência vai te trazer o quê? Esperança. Oh glória! Então, a igreja de Tiatira, ela era uma igreja paciente, ela era uma igreja perseverante, com paciência e firmeza em meio ao labor, provas e sofrimentos. Crescimento cristão. A igreja de Tiatira entendia que a vida cristã é uma vida de crescimento, de progresso e desenvolvimento. Seu amor e serviço estavam se tornando mais consistente e suas fiéis perseverança cada vez mais forte. Era rica em amor, era rica em serviço, era rica em fé, era rica em paciência e boas obras. Se as primeiras obras eram boas, as últimas obras tinham a marca da excelência. Se elas começaram bem, elas foram progredindo, crescendo, aumentando, granjeando, melhorando. Aleluia! Mas tem gente que começa bem. Ela foi uma igreja diferente. Aleluia! Descreve, aleluia, o escritor João, que a igreja, as primeiras obras eram boas e as suas últimas se tornaram melhor. Sabe por quê? Elas colocaram em prática a paciência, a fé, o serviço e o amor prestado para quem? Para Deus. Mas nós iremos observar no capítulo 15 do livro de João e o versículo de número 11. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja o quê? Completa. Então não existe alegria sem Jesus. Não existe felicidade sem Jesus. Não existe alegria se Jesus não estiver no centro de tudo. Se Jesus não estiver, não existe alegria. Era aí onde estava, aleluia, o segredo da igreja de Tiatira. Também quando busca a santificação da palavra, nos atos e nos ensino, e para isso tendo que rejeitar com discernimento as influências pecaminosas do mundo em sua volta. Não obstante, Tiatira, uma igreja que tolerava o intolerável. Não obstante,
suas exímias virtudes, a igreja de Tiatira é reprovada por Cristo por tolerar uma mulher que, dizendo-se profetiza, induzia os crentes a abraçar as práticas de idolatria e prostituição, desviando dos retos caminhos. O ataque contra a igreja de Tiatira estava vindo de dentro da igreja. O perigo estava onde? Dentro da igreja. Observe que o ataque à igreja não estava vindo de fora para dentro, estava sendo de dentro. Entre quê? Entre os irmãos. E é um perigo muito grande. O adversário, ele tem usado de uma arma que se chama discórdia, que se chama desunião, que tem afetado a muitos crentes. E isso tem sido um prejuízo muito grande para a obra de Deus, porque não há crescimento na obra de Deus, não há robustez na obra de Deus. Muitas vezes se atrapalha o evangelismo na obra de Deus. Sabe por quê? Porque, permita-me, presbítero, tem muita gente que olha, só quer olha, destaque, querer se aparecer, querer ser o melhor. Me ajude, Jesus. Mas João Batista, quando lá vinha Jesus pelo caminho, aleluia, ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua, desapareça. Aleluia. Quantos que estão querendo ocupar o lugar de Deus? Quantos que estão querendo brilhar? Quantos que estão querendo ser estrela? Mas a estrela maior aqui se chama Jesus de Nazaré. Se eu pregar e ele fizer, foi ele. Se eu orar e ele batizar, foi ele. Se eu cantar e ele curar, e ele batizar, e ele fazer vidas entrar por essas portas, foi ele. Quando eu apareço, ele, Jesus, desaparece. Mas quando eu me humilho, desço, me prostro, ela me comandar a sua raia. Quando eu sumo, e alguém olha pra mim e olha, pregar as políticas como peito. A caminhada não vai ser muito longa. Durante esta minha trajetória, eu já vi muitos. Eu muitas vezes chegava em conversa. Tu viste hoje? Eu preguei. Tu viste que foi que Jesus fez? E olhou para trás com a mulher de Ló. Mas isso eu não me glorio. Não. A igreja, ela não pode se gloriar pela queda de alguém. A igreja, ela não pode se gloriar quando muitas vezes alguém se afasta. E alguém não sabia, por que tu não fosse lá? Socorrer, ajudar, dar a mão. Ela me comandar a sudade. Quando tu estás se comparando com a igreja de Tiatira, e muitos crentes estavam dentro da igreja. O problema não estava fora, o problema estava dentro. E a mulher, e aí a lição ela compara com Jezabel. Era uma mulher que
Jesus, olha, só olhando como arquibancada, dizendo: vai cair, olha. Jesus, Ele é o dono desta igreja. Aleluia. E as portas do inferno, ela não prevalece contra a igreja do Senhor. Uma igreja que ora tem resultado. Uma igreja que jejua tem resultado. Uma igreja que evangeliza, ela tem resultado. Por aí. O tempo foi embora. Vamos adiantar aqui. Aleluia. Alguns da igreja, página 33. Alguns da igreja de Tiatira toleravam uma falsa profetisa chamada Jezabel. Jesus disse que ela mesma se autodeterminava profetisa e titulava-se porta-voz de Deus. Essa falsa profetisa estava exercendo uma influência tão nefasta na igreja como Jezabel havia exercido em Israel. A infame Jezabel de Tiatira agiu de modo semelhante, ensináveis, prática aos fiéis que estavam se desviando, usando o manto fingido da espiritualidade. Nem todo aquele que declara falar sobre Deus fala por Deus. Devemos ter vigilância, devemos estar com os olhos atentos, devemos estar com os olhos abertos para quem entra por essas portas e fala do amor de Deus. Alguns da igreja de Tiatira estavam seguindo seus ensinamentos. Ensinava que os pecados da carne podiam ser livremente tolerados. Dizia que não há mérito em vencer um pecado sem antes experimentá-lo. Sangue de Jesus tem poder. A Bíblia diz: resistir ao diabo ele. Mas a prostituição, a Bíblia diz o quê? Corre! Foge! Meu Deus! Devemos estar atentos com isso aqui, olha. Vamos que ver. E sobe pra cá, olha. Depois desce pra cá, olha. Fica vigilante. Fica com os olhos abertos. A mulher estava ensinando errado. Ela estava ensinando o quê? Se não podia vencer sem antes experimentar. O espírito é bom e a carne é mal. Ela dizia: Deus só está interessado no Espírito. Ou seja, a Bíblia diz que nós somos o quê? Templo e morada do Espírito Santo. E Deus, Ele não quer só o Espírito. Ele quer corpo, alma e Espírito. E ela ensinava de forma diferente. Jezabel estava ensinando naquela igreja que a maneira de vencer o pecado era conhecer as coisas profundas de Satanás. Meu Deus, o tempo foi embora. Tiatira, uma igreja chamada ao arrependimento. O Senhor Jesus é longânimo e paciente. Ele não quer que nenhum se perca. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Os braços de Deus estão estendidos para oferecer perdão. Em sua intermina misericórdia, Deus concedeu tempo suficiente para Jezabel e os seus que com ela pecavam se arrepender, mas eles não quiseram. Versículo 21 do texto em que nós lemos no capítulo 2. Deus é bondade, Deus é amor, Deus é misericórdia. No entanto, os tais atributos de Deus não anulam a sua natureza disciplinadora. Ele ama
Ele é misericórdia, Ele é bondade, Ele é paz, Ele é amigo, Ele é abrigo, mas Ele também, olha, corrige, disciplina, porque Ele ama a todos. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o quê? Pecado, práticas. Apesar de estarmos em plena era, ou seja, Jesus os disciplinaria. Assim ocorre aos que se envolvem com o pecado, sem arrependimento, confissão e abandono do mal. Página 34. Antes da conclusão. Jesus os disciplinaria. Letra B. Por quê? Não há arrependimento sem o quê? Sem confissão. Tem muitas pessoas que confessam, mas não demonstram arrependimento. Por quê? Quer viver na prática. Quer viver no pecado. Pecado não é vitamina não, meu filho. Pecado leva o homem ao inferno. O pecado afasta o homem de Deus. Lembra de Adão? Quando ele sentiu que pegou, o que foi que ele fez? Se escondeu. Sentiu vergonha. Mas hoje em dia tem muitos que estão no ato do pecado e acham aquilo ali normal. E acham aquilo ali que diante da palavra de Deus está certo, está correto, mas a palavra de Deus é a mesma que chamou Adão, é a mesma que chama hoje Filipe, Pedro, João, Mateus, Tiago. A palavra é a mesma. Nós estamos em outros tempos. O que é que tem? Deus não mudou não, meu filho. Deus é o mesmo. E eu vou mais fundo nesta noite. Deus, Ele não se deixa escarnecer por ninguém. Você está pensando que Deus é brincadeira, é? Deus é fogo consumidor. Aleluia! Quando Deus ele puxar, quando Deus ele pegar a cortina, olha, o Deus que revela está aqui nesta noite. Corre enquanto é pressa, corre enquanto tem tempo. Ele não está falando para a parede, não, ele está falando para mim. Ele está falando para você. E a igreja de Tiatira, ela era uma igreja que tolerava. Ela era uma igreja que abraçou o pecado. Era uma igreja que se aliou ao pecado. E Jesus disse: eu tenho contra ti. E vocês estão tolerando o intolerável. Ou seja, vocês estão deixando de aceitar o certo para aceitar o errado. Então arrepende-te enquanto é tempo. Arrepende-te enquanto é tempo. Oh glória. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também o quê? Em toda a vossa maneira de, porque está escrito: sede santo, porque eu sou. Santidade é coisa séria. Santidade não é qualquer coisa, não. É andar na linha, é andar conforme a palavra de Deus diz, é fugir de tudo aquilo que pode me afastar de Deus, não abraçar, não aceitar, ir de contra e combater. Sabe por quê? O mundo, conclusão, não pode invadir a igreja. A igreja, ela é pura. Os falsos ensinos não podem ser tolerados.
O verdadeiro amor tudo suporta, mas não pode tolerar o pecado, porque o amoroso Deus exige santidade e justiça de seus filhos. Deus não mudou. Ele é sério quanto ao quê? A santidade. O Atalaia, quando ele estava na torre de vigia, ele foi posto lá em cima. Para quê? Para avisar os que estavam embaixo. Quando o inimigo ele... E se ele não avisasse? Se ele estivesse dormindo, o que acontecia? Morria. Você é a atalaia de Deus. Mas irmão, se eu disser a ele, se eu disser a ela, eu vou perder a amizade. Perca a amizade, mas não deixe ele e ela ir para o inferno. Ensine, admoeste, pregue a palavra como deve ser pregada. Que pecado é pecado, que mentira é mentira, e que eu e você não pode tolerar as coisas mundanas, as coisas do mundo. Não pode invadir aqui dentro. Não pode invadir a igreja, que sou eu, templo, morada do Espírito Santo. O mundo ele não pode me influenciar. Eu tenho, aleluia, que influenciar o mundo. As pessoas têm que ver em mim Cristo. As pessoas têm que ver em você Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou encerrar. Mas nesta noite, Deus, Ele nos adverte para sermos vigilantes e intolerantes ao pecado, intolerantes às coisas do mundo, do adversário. Então seja santo. Eu tenho que ser santo a cada dia. Eu tenho que buscar a santidade. Eu tenho que buscar a Cristo a cada dia, porque a Bíblia diz: buscai primeiro as coisas que são de cima, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então busque primeiro o reino dos céus, busque primeiro a santidade, busque primeiro a Deus, busque primeiro, oh glória, não tolerar o intolerável. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.